Olá, quarenteners! Estamos aqui desafiando as impossibilidades da tecnologia para gravar um Namastreta especial pandemia, quarentenadas. Namastreta do fim do mundo. Namastreta Coronavírus! E antes de mais nada, mulheres maravilhosas, quarentenadas do meu coração, eu quero perguntar como vocês estão, como você está nessa quarentena, Beatriz? Eu estou aqui como uma pisciana com ascendente em Gêmeos, muitos signos mutáveis no mapa, cada dia de um jeito, cada dia eu acordo de um jeito. Porém, acho que melhorando em relação às primeiras semanas. A primeira semana foi confusa, né? E acho que o que mais me dá ansiedade, assim, não é tanto o confinamento, eu moro sozinha e tal, não é estar sozinha, estar isolada, é mais a coisa externa, assim, dessa indeterminação do futuro, dos planos, e que esse vírus colocou tudo em suspenso, né? Então, a crise econômica, a crise que já está acontecendo, a crise política, o Brasil, Jesus, é especialmente, assim, desesperadora coisa. E isso é o que dá mais ansiedade, assim, mas eu acho que eu tenho conseguido me equilibrar com o tempo e tô ficando, como eu disse, me preparei esse ano, fui pro Vipassana, fiquei lá 10 dias sem falar, sem tocar em ninguém, isolada, então tô preparada aqui, meso preparada para esse confinamento. Para crise, não sei, vamos ver. E você, Mel, como você está, essa virginiana, leave me alone, Greta Garbo, quarentena? Então, eu tô ótima, montada no álcool gel, mantendo a minha rotina de meditação e yoga. De vez em quando há baixas, rola uma falta de determinados contatos físicos, mas são coisas episódicas, fazem parte do rolê. Eu já descobri que eu já meio que vivia numa quarentena mesmo, né? Tava querendo fazer Vipassana, então tá de boa. Vipassana compulsório. Vipassana compulsório. Pois é, pra mim, a gente agora já tá um mês quarentenado, né? E pra mim, eu consigo agora perceber fases, sabe? A primeira semana eu ainda tava trabalhando, então eu tava fazendo casa, trabalho, casa, mas o que tava pegando era que cada dia a situação, o cenário mudava muito. E aí a gente via essa grande onda, esse tsunami se formando e vendo que ele estava chegando perto. Então, criando essa ansiedade, essa angústia. Mas a minha rotina em si não estava mudando muito, porque nesse começo do ano, como eu trabalho muito, eu já fico meio quarentenada entre casa e trabalho mesmo. Era só essa ansiedade social que estava build up. Aí, na segunda semana, eu fiquei gripada, e aí parei de ir pro trabalho e fiquei 2 semanas realmente só indo para mercado, né? Que nem todo mundo. E na primeira semana, eu fiquei ótima, eu fiquei plena, eu fiquei super criativa, eu fiz várias colagens, várias coisas artísticas, trabalhei com colagem, simbolizei todo esse momento. Eu até falei na análise, nossa, eu acho que eu descobri que eu nasci para viver em quarentena. Eu tava meses na análise, trabalhando a questão do tempo, do meu ritmo interno, que não colava com esse ritmo frenético do mundo, e agora eu posso viver no meu próprio ritmo. E aí, na segunda semana, eu me desestabilizei. E é muito difícil você voltar ao seu eixo quando você não tem nenhum subterfúgio externo. Você não pode dar um mergulho na praia, você não pode sair para pegar um ar. Então, é muito difícil você tirar a força do cu para conseguir se reestruturar. E aí, eu fiquei meio que na bad, e foi muito difícil, porque eu estava vivendo um luto, assim. Eu queria tanto voltar a estar como eu estava na primeira semana, voltar a estar super criativa, voltar a estar tão plena e tão maravilhosa. E aí, eu entendi que tudo é impermanente. Que é isso? O que diria nosso amigo Goenka, Melissa, do Vipassana? Isso é o quê? Apego. Nietzsche!
impermanência da vida, entendeu? Não pode se apegar nem a coisa boa, nem a coisa ruim, porque o quê? Tudo passa. Tudo passa. Vai passar, né? Então, assim, a primeira semana eu fiz muitas sacações sobre o tempo, sobre experimentar o tempo de uma forma diferente, sobre existir de uma forma diferente. Na segunda semana, foi sobre a impermanência, entendeu? E foi sobre procurar uma outra maneira. Aí eu me voltei para as minhas plantas, para as minhas ervas. Cara, a minha varanda tá tipo uma mata atlântica, plantei várias e isso me deu um firmamento. E aí agora, nessa terceira semana que eu voltei pro trabalho, porque eu já tava bem e tal, eu acho que eu tô mais sóbria. Eu não tô nem na bad e nem plena, maravilhosa. E aí, na sessão de análise dessa semana, eu entendi que são fases do luto mesmo, sabe? Primeiro você entra em negação, tipo, quarentena é maravilhosa, eu nasci pra estar em quarentena. E depois você sofre, né? Você sente a dor por você não conseguir mais estar como você já estava, não ter a vida que você já teve. E aí você encontra uma certa sobriedade para seguir em frente, né? Porque a gente fica achando muito que é esse período de mudança, porque também, né? A gente veio clamando por uma mudança. Eu, pessoalmente, vim clamando por uma mudança já. Também sinto que os últimos meses, o último ano, foi uma preparação para esse algo novo que vai vir, que a gente ainda não consegue visualizar, então também causa muita angústia. A gente não consegue dar uma forma para esse futuro tão próximo, abrir mão do controle, né? Essa ilusão de controle que a gente tem, que a gente acha. Para mim, o maior ensinamento é que eu planejo os meus próximos 45 anos, amor. Aí chegou a vida e falou, coitada dela. Planejou. Você pega esse seu plano e, sabe, limpa a sarjeta com esse plano. Sarjeta não, você não pode sair. Não faz nada com esse seu plano aí, entendeu? Então, é um aprendizado. E é o que eu falo. Estamos todos no Alcoólicos Anônimos um dia de cada vez, né? Então, é o grande teste prático. É a prova prática de toda essa teoria espiritual que a gente vem falando nos últimos tempos. Sim, a gente falou tanto na Mastreta, né? Se volte para dentro, volte para o seu interior. Agora chegou a hora, meus amigos. Vamos. Ninguém quer ficar consigo mesmo, não. Você se ama, amada? Tô vendo como você se ama. É um grande chamado, né? Eu acho mundial pra gente se voltar para dentro, se voltar para o interior, conviver consigo mesmo, conviver para quem está com família, com cônjuge, né? Conviver assim, né? Nessa convivência potencializada, intensa, todos os problemas ficam, eu acho, mais evidentes, né? Os problemas com a gente mesmo e os problemas com os outros ficam assim, né? Super evidente. Eu tô quarentenada com o Thay, né? Tipo, vocês estão sozinhas e eu tô com o Thay. E é muito interessante ver isso, porque quando você tira todos os estímulos externos, você consegue ver com muita clareza como que é compartilhar espaços e compartilhar processos. Às vezes a gente vê que tem uma coisa que ele tá vivendo uma coisa que é o processo dele. Eu tô vivendo que é uma coisa do meu processo. Só que como a gente está num espaço muito pequeno, confinado, às vezes um processo do outro vai entrando e se misturando. E é um exercício ativo. Saber falar, não, eu não vou pegar isso para mim, porque isso, beleza, vai respingar, porque o processo dele está vivendo. Eu também não posso, tipo, dar uma surtada e jogar para a culpa dele. Quando eu me desestabilizei nessa semana que eu falei, eu fiquei tipo, foi ele que me desestabilizou. Óbvio, né? Só tem ele aqui. Quem mais poderia ser? Um ET? Mas poderia ser. Mas não, independente se foi ele que me desestabilizou ou não, tipo, eu que tenho que encontrar... Quem se estabilizou foi você. A culpa da desestabilização é sempre nossa, por mais que os fatores sejam externos. Eu reconheço que é muito mais fácil passar a quarentena sozinha do que com outro ser humano. Ou com até um animal. Eu tô bem mais fácil. Com 4 gatos. Então, assim, respeita a minha história. Nossa, meu Deus. Puxado. Eu já tive esse momento também. Me tornei quem eu mais temia, a mãe de plantas. Porque já dei nome para as minhas plantas. E já tô começando a dar bom dia para elas de manhã. Então,
porque eu dou bom dia para elas e ainda isso. ativo a energia delas. Sálvia, se toda cura começa por você, comece seu trabalho nos abençoando nesse dia. Manjericão, traga a sua... Eu sou louca. Outro dia eu tava lá no trabalho Big Brother, aí eu fui pra trás da área de fumantes e descobri que tem vários vasos de plantas lá meio abandonados só para fazer um muro verde. Eu já fiquei, gente, será que se eu levar uns vasos desse, alguém vai me descobrir? Alguém vai me demitir? Não. Nada das plantas, que é muito pior. Enfim. Loucura, mano. Alguém me interna. Peraí, eu já tô internada, né, em casa. Cada um com a sua loucura na quarentena, mano. Mas eu queria que a gente começasse a falar um pouco dessa dimensão simbólica, assim, porque claro que tem a parte prática de tudo isso, né? A parte científica, não somos negacionistas, mas existe uma dimensão simbólica de tudo isso, né? E eu acho que se a gente conseguir cumprir essa tarefa de doar sentido para essa experiência individual e coletiva que a gente está vivendo, a gente consegue passar, não de maneira mais fácil, mas a gente consegue ter um firmamento, pelo menos para mim está sendo isso. Mesmo me deparando com as dificuldades do processo, eu tenho uma certeza, um certo firmamento que me dá uma serenidade de que tudo isso é necessário num plano maior, num plano espiritual, né? Sim, total. Eu acho que a visão espiritual e cósmica nesse momento é fundamental, né? Se a gente ficar numa visão pequena, vendo só a morte, só o vírus, só a doença, a gente dá uma enlouquecida, né? E independente disso, né? Acho que na vida a gente tem que ter essa capacidade de olhar de fora e conseguir ver um movimento maior das coisas, né? Eu acho que é muito... Eu me vi, assim, nessa quarentena falando, caramba, que bom que eu vim num processo esses últimos anos de retomada da minha espiritualidade, de reconexão com isso. Eu falei, que bom, eu tava me preparando para esse momento também. Acho que essa visão cósmica... Até escrevi isso, acho, outro dia, né? Que a crise não é só biológica, não é só de saúde, a crise é de sentido, né? Que a gente precisa, nós como humanos, precisamos dar sentido às coisas. Uhum. E eu acho que eu oscilo também muito nisso, entre estar preocupada com a crise, mas com uma certeza de que essa crise faz parte de uma transição maior, assim, que há um aprendizado nisso tudo. E a astrologia acho que me ajuda muito a ver isso, assim, porque a astrologia é esse mecanismo de ter o olhar cósmico, de parar de olhar para o pequeno e ver que há um movimento muito maior. E se vocês forem olhar lá os últimos episódios da Mastreta, eu estava falando desta bendita conjunção em Capricórnio que ia chegar em 2020. Tipo, vários astrólogos já estavam falando sobre isso, da grande conjunção em Capricórnio, que aconteceu os lentos foram se aproximando, né, no final de 2019, e no ano novo a gente teve Júpiter, Saturno, Plutão e Marte em Capricórnio. E assim, é uma conjunção como é rara, assim, tantos planetas lentos. Marte não é um planeta lento, não, mas ele é um ativador, ele entrou ali num signo só. E quando a gente conversou sobre isso na Mastreta, e muitos outros astrólogos também falavam dessa conjunção, pensava-se sempre que associava-se à guerra, assim, porque havia um recuo histórico de conjunções parecidas, não eram iguais, vamos dizer. Já tem várias coisas aí falando do céu, da peste negra, era igual. Não é exatamente igual, tem coincidências, mas sempre essas conjunções de planetas lentos, historicamente, estavam ligadas a guerras e tal, ou a pestes, né? E a gente estava pensando muito que poderia ser alguma coisa relacionada à guerra, e aí veio essa questão do
vírus, que não deixa de ser uma guerra também, né? A gente está entrando num estado meio de guerra, né? Desse shutdown, que é uma coisa de guerra. Mas é uma grande oportunidade, eu acho, histórica de repensar o nosso modelo de vida. Assim, falar, mano, não tá dando certo isso aqui, né? A gente precisa repensar a nossa sociedade, né? Eu me identifico muito com esse momento astrológico, porque, na verdade, no meu mapa natal, eu tenho esse grande estélio em Capricórnio, né? Meu Júpiter, Plutão e Saturno são em Capricórnio. Meu retorno de Saturno... Seu Júpiter é em Capricórnio? São os Seu três... Saturno eu sei que você passou pelo retorno de Saturno, né? São os meus 3 planetas em Capricórnio, é a única terra que eu tenho no meu mapa, são essas 3 terras, e é isso que tá rolando agora, assim, sabe? É o meu retorno de Saturno que tá vivendo muito disso. Então eu sinto muito também que os meus últimos passos nesse retorno de Saturno foi me preparando para isso, sabe? Me sinto muito conectada, sinto que a minha experiência individual está muito espelhada nessa experiência coletiva e vice-versa, sabe? Eu estou conseguindo encontrar muita riqueza de símbolo e significado nisso tudo. E, na verdade, isso que você falou da guerra é muito real. Os meus avós que estão em Portugal, que estão fazendo lockdown em Portugal, que é um país que passou ativamente por guerras, no plural, né, na Europa e tudo mais, eles estão mandando muito bem nessa quarentena, porque eles começaram o lockdown desde muito cedo, porque eles usaram isso, eles usaram essa frase, eles falaram, nós estamos em guerra, nós sabemos como é o mode on de nos preparar para a guerra, né? Então, e eles fizeram exatamente isso, eles se prepararam para uma guerra que não é contra outro... não é sobre essas cercas embandeiradas que separam quintais, como diria Raul, né? É uma guerra sobre um inimigo invisível, não é do outro. Talvez seja essa dimensão de encontrar o que dentro de nós mesmos, né? A gente tem essa tendência de outrificar o vírus, o Chinese virus. Eu acho isso um subterfúgio tão besta para não olhar que é o que a gente está fazendo, sabe? É o exagero humano no planeta que tá causando um momento de crise. E um exagero que está levando uma crise que é o fim de uma era, é o fim de uma ordem mundial. Né? Eu falo muito que quando a gente termina de estudar feudalismo na segunda-feira na escola, terça-feira a gente começa a dar a Revolução Industrial. Mas isso é com distanciamento histórico, né? Na prática não é assim que acontece. A gente vê várias disrupturas, várias crises que vão acontecendo e que, ao longo de um período, vão mudando a sociedade de forma irrevogável. E eu acho que a gente está presenciando um desses pontos históricos, uma dessas disrupturas. A ordem mundial vigente já não dá conta da nossa existência. Ela está em crise porque ela extrapolou, ela não consegue mais, ela chegou num limite. E a gente ainda não conseguiu criar algo novo para dar conta disso. Então isso causa muita angústia, porque está logo ali na frente e a gente ainda não consegue dar uma forma, dar um formato. Mas faz parte desse processo. Primeiro, a gente vai criar no meio do caos. Exatamente. Porque historicamente é assim, ninguém cria um modelinho novo do que vai ser o futuro confortável na sua casa quando está tudo tranquilo. Não é assim que acontece. E acho que um grande simbolismo de Plutão, né, que está junto nessa conjunção, é a destruição criativa. E Plutão simboliza isso, né? Se destruir para criar. E a gente não, infelizmente, a gente não vai criar algo novo se o que está aí velho, essas estruturas velhas, não começarem a ruir, assim. E já começaram a ruir. O que a gente está vivendo é isso, né? E assim, vocês trouxeram interpretações grandes e coletivas acerca desse evento, né? E todo grande evento pode ser visto dessas perspectivas, né? De que respeita algo mais amplo e geral, que respeita algo mais pessoal. Então, eu gostaria de trazer o contraponto, que é o aspecto pessoal, né? É interessante que muitas pessoas estão passando reto pela pandemia, assim como continuam passando reto por tudo na vida.
avaliando as coisas apenas nesse sentido coletivo e externo. Então, porque os astros estão assim, o momento histórico é esse, a humanidade vai evoluir. E tem uns discursos até muito legais e muito interessantes, mas e você, ser humaninho individual? Então, eu gosto de pensar também, e até um pouco mais, sobre as implicações individuais desse momento, né? Quantas pessoas de diferentes tipos de personalidade, formas de viver em diversas relações estão sendo obrigadas a entrar em contato com a sua própria vida numa dimensão muito mais íntima a partir desse evento externo. Sim. Então, pensar também em como, acima de tudo, está trazendo essa simbolização para o seu campo individual. Tá, tem várias teorias legais, sei lá, pleiadianos, alienígenas, não sei, acerca da pandemia, mas beleza, ela tá aí, é só isso que a gente sabe, de resto não sabe mais nada. E como que você tá no meio disso tudo? Quem é você nisso? Como que você fica tendo uma rotina restrita, sem ter tantas distrações, ou continua buscando mais distrações para manter o mesmo modus operandi de sempre? Então, eu fui reparando isso. Eu fui tentando reproduzir o meu modus operandi de sempre para continuar vivendo a pandemia. Mas se fora da pandemia aquele modus operandi já não está funcionando, por que eu vou continuar reproduzindo ele agora achando que vai funcionar? Né? Tem alguma coisinha precisa sair do lugar. Então, a gente está nesse momento muito interessante, no qual a gente é obrigado a mudar, ou ao menos ter um desafio de manutenção da nossa rotina, para experimentar novas formas de ser, de pensar e de sentir, e quem sabe sair efetivamente com algum tipo de transformação interna, e não só com memes e histórias de que passei pela pandemia e continua a mesma ser humaninha de sempre, né? Exatamente. Eu acho que as duas coisas estão conectadas, na verdade, né? Estão sempre. É que a dimensão individual e coletiva, é que a gente se aliena dessa conexão. E eu acho que essa situação coloca isso em jogo, né? Essa conexão do individual e do coletivo. Da minha dor de estar isolada e da dor do mundo de estar, né, nessa situação de crise, de transformação, né? E a transformação só vem nessas duas dimensões mesmo, né? Nessa mobilização que não é nem só externa, nem só interna, é conectando essas duas. Porque o coletivo é somatório de indivíduos. Então, eu gosto de frisar um pouco isso, que às vezes as pessoas entram numa onda de que o coletivo vai mudar. Mas você é parte do coletivo. Então, se você não muda, não dá para esperar um raio laser de luz e paz que vai fazer o coletivo inteiro mudar. Você faz parte do coletivo. Então, manter-se em confinamento, para quem pode, prioridade, como fala, privilégio. Para quem pode, ou está tomando o máximo de cuidados possíveis para quem não pode, não só consigo mesmo, é um ato de responsabilidade para com a coletividade. Então não se trata só de você se manter vivo. Se você quer pegar a corona e morrer, ótimo, mas não vai matar outra pessoa. Você não sabe se ela quer morrer também, ou quais repercussões do sofrimento, ainda que a pessoa sobreviva, da doença, do medo, da morte, né? Você não pode então a gente também, né? Exato, você faz o que você quiser da sua vida, mas o confinamento agora, no momento, também é esse desafio de estar cuidando do outro. Você pode se contaminar o quanto você quiser, mas que poder você tem de estar conscientemente contaminando outra pessoa, quando você sabe que você poderia estar, de alguma forma, evitando isso, né? É muito legal você pensar que o céu de cima é igual ao céu de baixo. E o céu é formado por estrelas. Estrelas são pontos individuais que brilham, né? É a nossa existência que costura essa nervura que é a humanidade. E é muito legal a gente pensar que a gente se isolando, se voltando para o individual, se voltando para dentro, voltando para dentro, para você mesmo, indo lá no fundo, que você vai alcançar essa dimensão coletiva. Então, pensar no coletivo agora é se manter isolado. É como dividir para multiplicar, sabe? É uma visão simbólica, mas que, na verdade, está absolutamente
conectada e espelhada com a sua experiência individual. Então, o que vai surgir para você quando você não tem mais subterfúgios para fugir? A gente vive nisso, né? A gente vai buscar lá fora coisas para se distrair dessa angústia existencial, porque o que te angustia não é o pão que faltou na padaria, o que te angustia é a sua fome, né? E sempre vai ser. Então, você vai continuar, isso que Mel falou, você vai continuar buscando agora dentro de casa maneiras de se iludir, ou você vai realmente buscar uma conexão maior para passar por essa mudança necessária, né? Como que isso te afeta? Eu acho que a gente tem que estar atento a essa conexão o tempo todo, né? Porque vejo muita gente falando também o capitalismo, essa vai ser a grande crise do capitalismo, né? E ontem mesmo estava escutando alguém falando que tem muita gente que fala que o problema do mundo são os humanos, tá vendo? Se a gente está isolado, a Terra volta a respirar, os animais voltam a andar nas florestas e nas ruas, aparecem, e o humano é que é o ruim, e a pessoa falando assim, não, mas não são os humanos que são ruins, é o capitalismo, é o sistema, mas assim... O sistema são pessoas. É muito louco como as pessoas conseguem fazer essa abstração e acham que estão fazendo uma crítica muito profunda. O que é o capitalismo, gente? É um ET que colocou o capitalismo aqui, que injetou... Não! O capitalismo é uma relação social que foi criada há séculos e que está sendo reproduzida. Ele faz parte de nós, né? Então, assim, mudar isso requer mudar a nossa relação social, a nossa relação conosco mesmos e com as outras pessoas e com o mundo, com os sistemas, né? Ele não é só um sistema econômico. Ele é uma relação social que a gente estabeleceu. Um modo de viver. E aí, fala assim, o sistema vai quebrar, a culpa é do sistema. Então, assim, é um nível... É muito engraçado como as pessoas conseguem substituir transcendências, né? Você não bota... o capitalismo vira quase uma dimensão transcendente, abstrata, que está regendo as coisas. Mas ele não é um Deus que está transcendente determinando as coisas, né? Ele é parte de nós, ele é essa relação social que foi construída historicamente, né? E eu não sei, eu acho que de fato está colocando muito em xeque o capitalismo, sim, mas como essa relação social que a gente mesmo estabeleceu, que a gente está vendo que eu acho que se alguma coisa de bom pode sair disso, uma das coisas boas que pode sair disso, né, é um projeto de renda básica universal, né, de pensar que o trabalho assalariado não é mais uma forma de proteção social, a gente vai ter que criar outra. E que essa forma de precarização do trabalho não está funcionando, né? Então, está colocando realmente em xeque a forma como a gente constituiu esse sistema, de fato. Mas eu não sei também se a gente está esperando muito, né, desse vírus, que vai quebrar o sistema, que vai mudar tudo de uma hora para outra. Eu não sei, acho que os caminhos estão abertos, assim, esses momentos históricos de disrupção deixam caminhos abertos, assim, que eu acho que pode vir uma transformação realmente muito positiva de repensar esse sistema, mas podem vir formas de controle, assim, muito brutais, eu acho, também. E a gente tem que falar sobre isso, eu acho. Também. Eu concordo. E também essa tendência da gente, né, tanto outrificar o problema como colocar no vírus um salvador possível, né? A ele é que vai nos salvar, esse vírus que vai mudar tudo. Tem muita gente querendo que tudo volte a ser exatamente como era antes. Então também a gente não pode projetar que essa vai ser a crise que tudo vai mudar, né?
Não, são algumas disrupturas e o que vai vir depois dessa disruptura, a gente, né, tem viver com total confiança, sem nenhuma segurança na existência. A gente confia que coisas muito boas podem sair, tem potencial para coisas muito boas saírem, mas coisas muito ruins também podem sair, né? Depende de como a gente vai pleitear isso daqui para frente. Mas antes da gente entrar nessa dimensão de construção de futuro e de projeção de tragédias e salvadores nessa crise do coronavírus, eu queria pegar o gancho de Mel da individualidade para a gente trabalhar um pouco como que isso está afetando as pessoas, sabe? Porque isso está causando muitos sentimentos em muitas pessoas diferentes. Então, tem gente que está ficando muito ansioso, então está trabalhando muito essa questão da ansiedade, angústia, negação, pânico. Uma série de sentimentos estão vindo à tona, né? E aí cada um com sua tendência está indo mais para um lugar. E eu acho que é uma grande oportunidade. É muito fácil falar, né? A gente está vivendo a prova prática de toda essa dimensão teórica e espiritualizada que a gente vem falando de lidar com os sentimentos. Na hora do vamos ver, é bem mais difícil. Mas várias coisas estão surgindo aí nesse isolamento da pandemia. Eu acho assim, de cara, eu consigo pensar na ansiedade, na angústia, na negação, no pânico e na solidão. Eu acho que talvez sejam os cinco primeiros que vêm assim em algumas pessoas. E ansiedade, para mim, está sendo bizarro. E aí, para mim, foi lidar com isso, de abrir mão dessa loucura que é achar que eu posso planejar os meus próximos 45 anos, né? Então, saber que não, você tem que viver um dia de cada vez, Alcoólicos Anônimos. E a angústia de não estar conseguindo ver da forma para um futuro tão próximo, né? Isso causa muita angústia, porque a angústia e a ansiedade são coisas diferentes, às vezes a gente confunde. Como é que vocês... A angústia tá mais ligada a essa indeterminação, eu acho, né? Acho que até esse lugar de a angústia a gente não consegue ter, a angústia não tem muito objeto, né? Embora ela possa ser talvez catalisada por esses atores externos, ela não tem muito objeto. Eu acho que a indeterminação do futuro, eu acho, para mim também tem pegado assim bastante, tem dado angústia, que eu também tinha planejado muitas coisas para esse ano e de repente tudo sai do lugar, né? A ansiedade, ela é uma ânsia por alguma coisa, né? Ela pressupõe um objeto. A angústia é o mal-estar do desconhecimento de um objeto, né? Então, assim, eu imagino que... E a ansiedade é você querer viver o futuro, se preparar para o futuro que ainda não chegou e aí não conseguir experimentar o presente, né? Só pra Cara, não necessariamente. Às vezes a ansiedade pode ser uma ansiedade do próprio presente, né? Tem várias formas, assim. Por isso que eu prefiro associar a ansiedade a mais uma ânsia. Como isso se desloca no tempo, depende. Pode ser uma ânsia do passado também. Uma nostalgia, uma falta, uma saudade, né? Uhum. Mas, enfim, é claro que coisas novas vão estar surgindo nesse momento, mas certamente a maior parte das coisas são uma amplificação do que já estava lá. Então, um dos maiores desafios do confinamento é uma coisa que a gente sente quando faz uma experiência de ficar isolado, fazendo meditação, sem contato humano e tal, é que nisso que você está só com você mesmo, não tem muito contato com objetos para poder, de alguma forma, tá se distraindo, você tem uma amplificação de processos internos. Então, se uma pessoa agora está mais ansiosa, ou está com mais angústia, ou está se sentindo mais só, pode até que venha como, nossa, mas eu nunca me senti assim. Mas se for olhar com carinho, você já estava assim há muito tempo, agora que o negócio está podendo ter um escape. É mais ou menos a mesma ideia quando alguém toma algum psicotrópico. Aquilo vai amplificar alguma coisa que estava ali. Você pode não ter percebido antes, só pode ter vindo em sonhos, por exemplo. Uhum. Mas é uma questão de amplificação. Então, eu acho bem interessante também, já que está todo mundo meio que obrigado a estar nesse momento de ser perpassado por essas amplificações, estar tentando observar isso e acolher isso, né? Então, eu vejo, assim, muitas buscas por como lidar com a ansiedade, como dar um jeito, aquela coisa bem coach, como dar um jeito.
Me deu uma pílula para ansiedade, me deu uma pílula para solidão, me deu uma pílula para não poder me drogar, me deu um jeito. E tá, a gente pode trabalhar sobre jeitos, porque a gente também precisa de soluções imediatas para evitar coisas piores. Tudo bem, também faz parte. Mas concomitantemente é interessante a gente estar acolhendo esses afetos e finalmente olhando para eles. O que é isso? Em vez de parar de fugir, né? Acho que a melhor maneira de lidar com eles, infelizmente, é a mais difícil, mas acho que talvez a mais eficiente, que pode parecer até ineficiente no momento, mas a longo prazo vai ser mais eficiente, é vivê-los, viver todos esses afetos, né? Viver é a arte de lidar, né? A gente tem que lidar com essas coisas, a gente tem a tendência de tentar fugir delas, de querer resolver. Mas a única resolução, sinto muito, é a morte, né? Estamos todos caminhando para a grande resolução final. Ai, que horror! Fala de morte agora em tempo de coronga, não. Gente, eu já joguei 3 vezes no tarô perguntando se eu vou morrer ou não. E olha que eu sou uma pessoa de boa. Imagina se eu fosse surtada. Depois daquele sonho com a minha avó... Então a gente chegou no terceiro ponto que eu queria falar, né? Que são sonhos da quarentena, sonhos que estão surgindo. Vocês têm tido sonhos estranhos nessa quarentena, meninas? Acho que Mel tem para nos contar. Não, assim, eu tô tendo muitos sonhos. É como eu comentei, a gente tá nesse período de confinamento, a psique fica mais agitada, então rola das pessoas acabarem tendo mais sonhos, né? Alguma compensação do inconsciente, algum espaço, enfim. E eu tenho tido muitos sonhos, inclusive, normalmente eu acordo um ser de luz saltitante. Para eu acordar virada, porque alguma coisa veio em sonho. Porque a minha consciência, ela já é muito solar. Então tem que vir uma penumbra lunar dos sonhos para dar uma eclipsada aqui. Então, os únicos dias que eu realmente fiquei com um volume mais baixo foi por causa de sonhos que me afetaram. E teve um sonho que, na verdade, não foi meu, foi da senhora minha mãe, que ela sonhou, assim, ela teve um pesadelo e eu tive um pesadelo. Ela me mandou mensagem no WhatsApp 3 e pouca da manhã. 3 e pouca da manhã foi quando eu acordei do meu pesadelo também. Nossa, isso não tinha falado. Foi tipo sincronicidades, assim? Foi. E 3 horas da manhã disse que é a hora do lobo, é a hora que o portal abre para o mundo dos espíritos. E agora que eu comecei a me aproximar um pouco do Ayurveda, também disse que é o horário de maior produtividade das pessoas do Dosha Vata. Então, é comum que pessoas desse dosha acordem nesse horário. Eu realmente costumo acordar 3 da manhã, nem que seja só para acordar e voltar a dormir, mas enfim. E minha mãe teve um pesadelo com a minha avó, que eu nunca conheci. E minha avó, ela tem uma fama de mau agouro no sonho da minha mãe, né? Então, toda vez que minha mãe sonha com a minha avó, alguma coisa muito ruim acontece. É tipo ruim real oficial. Aí minha mãe me contou esse sonho e no sonho a mãe dela estava lá, mas ela estava dormindo muito mal e ela foi ir dormir no meu quarto. Então ela estava desconfortável no lugar dela com meu pai e foi buscar conforto no meu quartinho de filha. Oh. Aí quando ela abre a porta e tenta encontrar esse conforto, alguma coisa agarra ela pelo pescoço, puxa o cabelo dela e ela se sente sufocada como se estivesse sendo partido no meio e acorda aos berros chamando por mamãe. Chocada em Cristo. Chocada em Cristo. Então, assim, e foi uma coisa que me impactou muito nessa conexão filha, mãe, avó, ancestralidade, feminilidade. E eu fui entrando na noia de, caramba, minha avó apareceu, eu vou morrer. Cara, agora eu vou morrer mesmo, gente, tá? Ó, últimos dias. E bateu muito forte. Você já levou para análise? Claro, amada. E nesses momentos de calamidade, assim, que a gente tem essa conexão coletiva muito forte, os sonhos premonitórios vão surgindo mesmo, né? E é difícil, às vezes, distinguir o que é uma coisa que vai acontecer de fato ou o que aquilo simboliza um processo interno. Então, quando eu consegui passar do meu breve surto, eu pensei, bem, eu não vou ter como saber o que vai acontecer de fato. Não tem como. Se eu vou morrer, se eu não vou morrer, eu não vou ter como saber. O melhor que eu posso fazer é tentar entender esses conteúdos na minha vivência. Então foi muito lindo, porque eu fui conversar com minha mãe. Primeiro eu fiz a conversa comigo mesma para trabalhar como aquilo me afetou, né? E depois eu fui conversar com ela, para perguntar para ela como que ela se sente, para ela me contar mais sobre a minha avó.
E foi muito maravilhoso, porque ela me falou de várias coisas dessa relação familiar que eu nunca fazia a mínima ideia. E fui tentando ali trabalhar as emoções dela relacionadas. Ela não estava conseguindo dormir, ela estava sentindo muitas dores do ataque do sonho fisicamente. E ela falou que à medida que foi me falando as coisas, aquelas dores foram passando. Aí as dores passaram, ela já voltou a dormir, já não tá achando que ninguém vai morrer. Pode ser que sim ainda. Nunca se sabe. E foi um salto, assim, para ela nessa relação com a mãe dela e para mim também, de alguma forma. Lógico, porque é aquela coisa que as coisas acontecem para quê, né? E não porque, como uma oportunidade de você conseguir lidar com esse seu feminino ancestral, que a gente já vem de outras conversas, que né, não é exclusividade da sua família de forma alguma, né? O feminino ancestral de todas nós é debilitado, porque vivemos no patriarcado, mulheres para sobreviver se calaram por muito tempo, abriram mão de sua existência, do seu papel por muito tempo, e isso vai sendo projetado nas próximas e próximas gerações. E uma mulher que cura a si mesma cura 7 gerações atrás, 7 gerações à frente, né? Já diria o poeta. Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês é porque perguntaram pra gente, a gente pediu, né, para darem opções que a gente falar aqui. E aí pediram para falar sobre ervas que podem nos ajudar nessa quarentena. E eu, depois que eu surtei, eu caí dentro do meu jardim de ervas e super me ajudou a aterrar. E para mim, tá ajudando muito a medicina do alecrim. Mas eu fiquei pensando sobre isso e falei, e é aquilo, né? Cada processo é um processo. Não tem receita pronta, como lidar com a sua ansiedade, como lidar com a sua angústia, seu pânico. Tô falando aqui qual é a erva boa para quarentena. Não existe isso. Para mim tá sendo muito bom o alecrim, porque o alecrim tá conseguindo manter a minha vibração alta, ele tá trazendo essa alegria, essa leveza no meio dessas energias densas de quarentena e mantendo o meu foco, que me ajuda muito a lidar com essa ansiedade de querer já me preparar para a próxima etapa, mesmo que eu saiba que não tem como. Então, para mim, o alecrim tá sendo um grande aliado. Mas, por exemplo, se você está com dificuldade de manter o isolamento, tá com crise de ansiedade, pânico, não está conseguindo ficar muito bem dentro do seu casulo, da sua casa, a lavanda pode ser uma ótima erva para ajudar, sabe? Porque a lavanda é um abracinho, assim, sabe? É uma erva do acolhimento, de conseguir segurar. Eu fiz vaporização do útero na quarentena com a Artemisia, foi bem legal. Artemisia trabalhar o feminino. É bom para feminino e trabalha essa força feminina, né? E trabalhando essa dimensão do feminino, da grande coordenadora dos ciclos, né? Do ciclo vida, morte, vida. Saber que você tem o poder dentro de você, que esse processo global, que também é um processo individual, também é um processo natural do seu próprio feminino, ativar esse poder com a Artemisia também pode ser muito legal. Também, assim, outra erva que eu fiquei pensando, muita confusão mental, hortelã dá uma clareza mental. Sálvia começa toda a cura. Então, se você está começando a lidar com sentimentos profundos, sentimentos que é doído, a sálvia pode te ajudar a começar esse processo de cura. Você está caindo dentro dos sonhos divinatórios, louro vai te ajudar a se conectar com essa dimensão de sonhos divinatórios. Se você quiser cair dentro, o louro é uma erva para você. Então tem muita opção. E eu tô falando só de ervas muito fáceis que você provavelmente deve ter na tua casa, sabe? Não precisa... Erva doce, camomila e melissa para dormir de boa também. É ótimo. Nossa, camomila é tipo assim, é a erva mais coringa que tem, porque ela só te acalma, no sentido de que ela te deixa... Ela é tipo uma grande amiga, sabe? E para quem tiver com sintomas... não sei se eu posso falar isso, né? Porque acho que é meio ruim falar. Dar uma de médica. Não, mas eu antes dessa coisa da quarentena toda, foi antes do Vipassana, eu tive uma sinusite, uma coisa assim, de nariz e respiratório, e eu fiz uma vaporização das vias nasais com óleo de melaleuca.
Muito bom. Nossa, melhorou, tipo, rapidíssimo. Eucalipto também, para sinusite, é muito bom. Você bota água quente, bota umas gotinhas de óleo de melaleuca, bota uma toalha assim em cima, vai aspirando aquilo. Nossa, aquilo limpa as suas vias aéreas, assim. Mas, enfim, não sou médica, já vão falar que, enfim, não sei, não façam em casa, só apenas dando um depoimento. Não, e para somatização do corpo, óleo essencial de gerânio. Ou então malva, se você quiser fazer um chá e tal, porque o gerânio é da malva, né? Da malva cheirosa. É muito bom para somatização do corpo, tipo dores no corpo, até cólica e tudo mais. O óleo essencial de gerânio, um chá de malva cheirosa é muito bom. Às vezes a gente fica, né, tipo, tá quarentenado, não conseguindo estar tão bem. Eu acho que é um equilíbrio, né? A gente tem muita gente nesse momento falando, né, da importância da ciência, é claro, né? A gente tem que confiar no que os médicos estão falando, do que a Organização Mundial de Saúde está falando, com certeza, a gente espera uma vacina. Mas, ao mesmo tempo, não é para desprezar todas essas coisas que fazem, não no sentido de que elas vão ser a solução, o remédio ou a cura, mas no sentido de que a gente não pode desprezar esse outro campo no sentido de uma saúde integral, porque o vírus ele nos afeta na medida que a nossa imunidade também está baixa, né? Então, é preciso, sim, pensar em políticas públicas de saúde e valorizar a ciência e tudo, mas também pensar na nossa saúde nesse campo mais integral e holístico, sim, né? Porque a gente só fica vulnerável porque a gente já está num estado de saúde muitas vezes muito precário, né? Aquilo que Mel estava falando, que os problemas só se amplificam, os problemas que estavam ali só se amplificam, dimensão individual com certeza e na coletiva também, né? Porque os nossos problemas sociais, todos estão sendo amplificados, né? A desigualdade social, o nosso sistema de saúde, tudo isso já estava muito precário e ruim antes da pandemia, né? A pandemia só está amplificando e mostrando com mais clareza isso, né? Como a gente estava mal das pernas. Exatamente. Eu acho que tem muito disso, assim, né? Da gente conseguir maneiras para lidar, porque a vida é a arte de lidar, né? Então, tipo, a gente tem que lidar com isso. Então, de jeito nenhum a gente está sendo negacionista e negando a ciência, vamos seguir à risca as orientações da OMS e tudo mais, mas existem outras maneiras da gente conseguir lidar com outras dimensões, porque tudo né? A Terra não é plana e nada é plano, inclusive, as coisas são multidimensionais, então tem, do mesmo jeito que a pandemia tem a dimensão biológica, tem a dimensão científica, também tem a dimensão simbólica, a dimensão espiritual, e a gente tem que se munir de todas as frentes, assim. Outra coisa que perguntaram pra gente foi tipo, eu já tô fazendo meditação 2 vezes ao dia, mas mesmo assim tá difícil. Como fazer para não entrar em pânico? Aí eu fiquei pensando, entra em pânico. Amiga, entra em pânico. Eu ia... Porque, sabe, o negócio é voltar, você tem que voltar do surto. Mas assim, às vezes você precisa fazer esse mergulho, você precisa cair de cabeça para aprender a levantar, sabe? Não evita, não. Eu acho que você tem que lidar, você tem que enfrentar. Isso faz parte do seu enfrentar com isso. Dá uma surtada? Dê uma surtada. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente entrar em contato com os nossos medos. E entrar em contato com os nossos medos dá uma outra dimensão dos nossos problemas. Assim, a gente consegue entrar, eu acho, em camadas que a gente não entraria assim, em outras circunstâncias. Também acho. Pois é mais ou menos o que eu tinha comentado, né? Não tem coisas que vão dar jeito em tudo. Então eu comentei, que eu tava super de boa, no dia anterior eu tinha feito yoga 3 vezes no dia, já tinha dançado, já tinha feito várias coisas, acordei de mal outro dia. Eu falei, poxa, sacanagem, né? Aquele investimento todo. Mas aquele investimento todo também foi para levar isso, né? Então, assim, eu trago uma ressalva acerca do surto, porque, assim,
Surtadinha de neurótico, pode dar. Mas dependendo do que você realmente está sentindo, não precisa se provocar uma crise de pânico, por exemplo, né? Então, assim, é bom dar uma extravasadinha, é bom, mas também é bom respeitar os seus limites. Se você tem medo de surtar, tem alguma coisa ali a ser protegida também, né? Então, assim, meditação é realmente muito bom para a gente estar se acalmando. Algumas pessoas me trouxeram relatos de estarem se sentindo melhor, mais calmas, dormindo bem. Mas também não sei qual tipo de meditação você está fazendo, tem vários tipos, né? Mas, acima de tudo, aproveita o próprio momento da meditação, não só para estar se distraindo do que está acontecendo lá de fora, que tem algumas meditações que são uma distração. Sei lá, você ficar ouvindo alguém falando, vamos vibrar luz, vamos ser luz, lá, 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 lá. Aí você fica repetindo coisas e você não se escuta. Tenta se escutar um pouco mais. O que está surtando dentro de você? O que quer surtar? Se você tem medo de se aproximar desse surto, então conversa à distância. Manda um zap para ele. Então, o que quer vir? Né? E fazendo esse diálogo e mantendo a rotina de meditação também legal. A meditação é maravilhoso, gente. É uma ferramenta, assim, e que eu acho que é isso. Tem vários tipos, mas acho que a meditação mesmo, é o exercício de estar presente. Não é de relaxar, de se distrair. Não é relaxar. A meditação não é para relaxar. É para você conseguir olhar a realidade, estar presente sem ficar se debatendo em passado, presente, futuro. É conseguir encarar a realidade com tranquilidade, né? Eu acho que é uma grande ferramenta, é a ferramenta, eu acho, gente, da quarentena, é a meditação. Eu acho também, né? Mas eu também acho, assim, dicas do que se fazer na quarentena. Eu acho que a primeira coisa é que você não tem que fazer nada, porque às vezes a gente entra no delírio neurótico de que, então, já que eu estou dentro de casa, eu tenho que aprender 3 línguas, eu tenho que meditar todos os dias, fazer tricô, aprender a não sei o quê, fazer 5 cursos online. Você não tem que nada. Eu acho que é uma puta oportunidade de ouro para você começar a se escutar, a se respeitar, a entender os seus ritmos, entender que cada dia é diferente. Tem dia que você vai estar mais produtiva, tem dia que você vai estar menos produtiva, entendeu? Não forçar essa barra. É claro que a criação de uma rotina ajuda, mas você tem que ter uma flexibilidade nisso para você não se machucar, sabe? Você não se autoimpor algo. Porque aí é negação de novo, sabe? É você querer continuar num ritmo externo que estava doente, e por isso estamos passando e não usar isso como uma oportunidade de cura. E a única forma de se curar é começar a escutar suas dores, é saber aonde dói, é conversar com elas, é fazer o que Mel falou. Cada dor é uma dor, algumas você vai chamar para um café, para um bolo, trocar uma ideia, perguntar o que ela está querendo te dizer. Outras você vai mandar um zap, porque talvez você não esteja preparado para ter esse encontro pessoalmente, entendeu? Talvez precise de um mediador. Tem aí vários psicólogos e analistas que estão disponibilizando online, até grátis nessa fase. Então, se você vai precisar de um mediador mesmo para conversar com essas situações internas. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para você lidar com essas coisas. A rotina externa ajuda? Ajuda muito, porque te dá um firmamento, uma estrutura para você conseguir mergulhar e depois voltar, porque senão a gente se perde. Mas eu acho que é importante a gente não entrar no delírio neurótico de tentar controlar tudo e fazer tudo e ser super produtivo, e quando sair dessa, sair foda. Sair vivo já vai ser bem legal. Baixar as expectativas, né? Então, assim, eu acho que isso precisa ser dito. Tendo dito isso, cara, meditação, yoga, arrumar a casa, porque cuidar da sua casa externamente é uma terapia ocupacional que reflete em cuidar da sua casa interna. Ter essa aproximação orgânica com a comida que você está cozinhando, que você está botando para dentro. Mexer com plantas está me ajudando muito, porque dá esse firmamento, dá um espaço na sua rotina para você se liberar criativamente, artisticamente, se isso surgir. São coisas que podem ser legais de se fazer na quarentena.
eu acho. Total. Sim. É bem por aí, ler também, escrever, desenhar, dançar, jogar videogame, olhar para a janela, olhar para o nada. E não só descobrir coisas, mas também relembrar coisas, né? Como a gente, muitos entram numa rotina, é uma história clássica. Ah, porque quando eu era criança, adolescente, eu fazia isso, eu na faculdade parei, e agora minha vida é vazia e sem sentido. Então, assim, não só um descobrir ou fazer o que todo mundo tá falando, fazer, vou fazer crossfit dentro de casa, sei lá. Tenta relembrar coisas que você gostava de fazer, que você deixou de se permitir por falta de tempo pela rotina, e também tá tentando resgatar essas coisas, né? Às vezes vai ser até uma descoberta mais interessante do que começar a fazer várias oficinas de coisas que nunca te interessaram, enquanto tinham várias coisas que você já gostava, que você abandonou e que você pode estar resgatando agora, né? Faz parte de se perceber. E o ócio criativo, né? Não fazer nada, cara. A gente não tem que estar fazendo coisa o tempo todo. Se permite não fazer nada. Se permite esse ócio. Isso é essencial. Isso faz parte... Isso é uma parte essencial do mecanismo saudável do funcionamento humano, sabe? Você não tem que preencher o seu tempo o tempo todo, sabe? Experimentar existir de uma forma diferente nesse tempo, experimentar o tempo de uma forma diferente, né? Saber que... Então, tá na hora da minha live de yoga, gente. Eu acho que a gente já ficou grande aqui, a gente não falou de metade das coisas. Mas eu queria, só pra gente voltar para um clima mais up, eu queria falar um pouco sobre as teorias da conspiração que surgiram nessa quarentena, que são maravilhosas! Gente, é um momento... Alguém tá ouvindo barulhos no céu? Eu queria muito ouvir barulhos no céu, gente. Eu vi muito ver os ETs chegando. Eu vi um filme de ETs esses dias. Eu tô muito empolgada com a ideia dos ETs chegarem. Eu amei o barulho no céu, porque o barulho no céu podem ser os ETs, os buracos na camada de ozônio, ou podem ser as trombetas do apocalipse, que é a minha versão. Eu acho que pode ser uma festa no céu também, que eles estão vendo a gente tudo se danando aqui, estão fazendo uma festinha para rir na nossa cara. Eu acho que pode ser também. São Pedro é sacana. Ou então pode ser uma party. Pode ser. Olha só coisa horrível. Não, mas tem uma muito boa que eu vi, que foi que tem um livro de ficção dos anos 80 que falou sobre um vírus que começava na China. E aí todo mundo tá dizendo que aquilo dali já sabiam de tudo. Adorei como que a velha frase de a vida imita a ficção imita a vida foi abandonada completamente e literalizada no meio dessa história. Sim, tem um livro também que foi uma brasileira, inclusive também chamada Melissa, lá do interior de São Paulo. Depois eu vou procurar o nome de novo. Que é bem essa narrativa de que as pessoas que não estivessem numa vibração adequada eram atingidas por um vírus e boa parte da humanidade foi dizimada por conta disso. Todo rolê, assim, bem premonitório, assim. E a minha preferida, que é o coronavírus chegou como uma conspiração contra o Flamengo. Porque o Flamengo... Isso eu não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Todo mundo sabe que os chineses estavam tentando contratar o Gabigol, entendeu? Então eles lançaram essa arma biológica contra nós por revanche, porque o Mengão estava demais, mas não tem problema que quando passar a gente vai voltar, então só aguenta. Ai, gente, maravilhoso. Tem as teorias mais sérias, né, que ficam falando que a China organizou tudo isso para destruir os Estados Unidos e virar uma potência. Então a gente está falando com leveza, mas a gente também tem que tomar cuidado com essas teorias da conspiração, porque são um artifício fácil de jogar a culpa nos outros, né? Gente, vamos evitar noias, né? É o que eu sempre falo, cara. Eu tento evitar ao máximo crer em coisas, porque a gente não tem como atestar quase nada. A gente pode atestar nada se a gente for ter um olhar bem criterioso. Então, assim, se você começar a entrar numa piração, você se pergunta, eu tenho como ter certeza de que isso está acontecendo? Se a resposta for não, volte 2 casinhas. Pois é. Eu acho que a única coisa que a gente pode falar com uma certa confiança, né, sem segurança nenhuma, porque não dá para ter certeza de nada nessa vida, mas com alguma confiança, é que a gente está vivendo uma fase. É uma fase do ciclo vida, morte, vida. É uma fase do nosso zeitgeist, do espírito da nossa época.
tem uma dimensão coletiva e uma dimensão individual. Então, a gente tem que viver isso, né? Eu acho uma coisa muito importante também a gente não cair nessa armadilha de eu vou voltar a viver quando tudo voltar ao normal. Não, você está vivendo agora, entendeu? As pessoas continuam, assim, quando você pensar em termos de guerra, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas continuavam se apaixonando, continuavam se casando, continuavam morrendo, continuavam tendo doenças, continuavam brigando com um filho. A vida continua. Você não vai voltar a viver quando isso passar. Você está vivendo agora. Então, se apropria desse momento, sabe? Desse momento do ciclo. A morte faz parte da vida. A morte não é a interrupção da vida, não é quando a vida acaba. Ela está de mãos dadas o tempo todo, né? E a gente está vivendo a fase da morte no ciclo vida, morte, vida. E estamos vivendo a Páscoa, que celebra justamente essa passagem. Então, é muita riqueza simbólica, sabe? A Páscoa é a grande celebração na mitologia cristã, na mitologia judaica, na mitologia pagã, sobre a passagem do inverno para o verão, do inverno para a primavera, a passagem da morte para a nova vida de Cristo, para a ressurreição, a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho para sair do Egito, daquela nova vida, para uma terra prometida, e é sempre saindo de um lugar que já está duro, que já está estagnado, para uma coisa que é a angústia, que é a falta de forma, que você ainda não sabe o que é, mas que é uma nova oportunidade. Mas isso faz parte da vida, isso faz parte do ciclo, isso é uma potência feminina. Então vamos viver, cara. Mulherada, bora se conectar com isso. Eu acho que é super um momento de passagem, mas não é. Mas todos os momentos são passagem, né? Não tem o lugar que a gente vai chegar. Então, é bem isso mesmo. A gente está vivendo uma transição, uma passagem, mas é aprender a estar nesse movimento da passagem, porque ele nunca para, ele nunca chega ao fim. Eu acho que não. Mas estou bem conectada lá, a Nietzsche, tá tudo passando, né? Então, aprender a estar nesse movimento de passagem. É o que a gente pode fazer no momento, eu acho. E entender que a gente faz parte da natureza. E a natureza está se regenerando durante esse problema. Na morte, no mortificacho, tem toda a potência de vida, né? É essa matéria em decomposição morta que aduba a nova vida. Então, não é algo a vida não é algo que vai acontecer depois ou antes da morte. As coisas estão se movimentando, a natureza está se regenerando, está dando um pouco de droga, um pouco de salada, que é o nosso grande mantra aqui. A gente está dando espaço para coisas que não estavam com tanto espaço antes, mas estavam lá. Tudo está o tempo todo, vida, movimento, né? A natureza está aí e não é algo outro. A gente faz parte desse movimento, está se encontrando num lugar um pouco diferente e que talvez seja uma oportunidade da gente se perceber mais parte desse todo e reverenciar essa grandeza, né? Total. Eu queria encerrar essa nossa longa conversa com essa frase que já apareceu para mim em vários momentos da vida e sempre aparece com uma nova grandeza de significado, que é: isso faz parte do que precisamos aprender nessa era. Viver em total confiança, sem nenhuma segurança na existência, confiando na ajuda plena de uma dimensão espiritual. Então, eu acho que é isso. Viver com total confiança, sem nenhuma segurança na existência. Isso faz parte do que precisamos aprender nessa era. É isso aí, confia nas T. Semanas. Tava com saudade de conversar com vocês. Assim, a gente conversa. Gente, eu tô perdendo minha live de yoga, caralho. Ela tá neurótica. Vai, deixa eu ser neurótica. Depois a gente conversa. Então, meus amores, beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.